Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Este vídeo aqui é para falar sobre as questões do bloco 9, do bloco 10 de vocês na parte 2. Então, bloco 10, parte 2. Nesse bloco 10, parte 2, eu selecionei várias questões de diversas atividades que a gente fez ao longo do ano. Então, basicamente, eu tirei uma ou duas perguntas de cada bloco, lá mais ou menos do terceiro em diante. Na primeira questão fala sobre uma situação econômica, socioeconômica que ocorre no mundo. É o seguinte: primeiro, é provocado por uma situação temporária. Quando um país enfrenta dificuldades econômicas, podem ocorrer queda da produção industrial e agrícola e diminuição das vendas no comércio e na prestação de serviços. O resultado é a eliminação de muitos postos de trabalho e aumento do desemprego. A situação descrita acima se refere diretamente a qual desses problemas sociais? Pessoal, quando ocorre uma situação temporária, que a economia de um país está ruim, que acaba diminuindo a produção econômica, que a prestação de serviço ela também diminui as vendas e a prestação de serviço, e há também a eliminação de diversos postos de trabalho. Essa situação ela se chama desemprego conjuntural, que é exatamente a letra A. Essa situação em que ela é temporária, né? Que é uma crise econômica que ocorre no país durante um período, aquele período ruim da economia, que gera eliminação de alguns postos de trabalho, que as empresas precisam demitir os funcionários, que as vendas diminuem e que a prestação de serviço também diminui. Então, a resposta aqui da primeira é desemprego conjuntural. Êxodo rural é a saída de pessoas do campo para ir morar na cidade, das áreas rurais para ir morar na cidade, na letra B, que não é. Déficit habitacional quer dizer que quando há muita gente que demanda por moradia, mas não tem a quantidade de habitações para suprir a demanda de pessoas, ou seja, muita gente sem moradia, chama-se déficit habitacional, que é a letra C, no caso não tem nada a ver também. E o preconceito racial, que é, no caso, aquela ideia de tratar mal, de se achar superior a outras pessoas por causa da cor da pele. Isso chama-se preconceito racial, mas a resposta certa mesmo é o desemprego conjuntural, letra A, para a primeira questão. Segunda, são um grupo de países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si. O parágrafo anterior está falando sobre quando um grupo de países ele se reúne para fazer acordos econômicos entre si, os chamados blocos regionais ou blocos econômicos, que é a letra B. Então, esse grupo de países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre eles formam os chamados blocos econômicos ou blocos regionais. Não tem nada a ver com organizações não governamentais, nem com o Tratado de Proliferação Nuclear e nem com tratados internacionais sobre o meio ambiente. A resposta certa da segunda são os blocos regionais, letra B. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidamente, como é que a gente responde a nossa terceira questão. A nossa terceira questão, ele pergunta o seguinte para a gente: na economia globalizada, quais são os dois principais agentes facilitadores das transações financeiras e do aumento do fluxo de mercadorias pelo globo? Ele está perguntando quais são aqueles dois elementos que facilitam o fluxo de mercadorias e serviços, né? A globalização pelo mundo, né? É a agricultura e a pecuária? Não. Cultivo e criação não interfere tanto nessa questão de agente facilitador das trocas comerciais. As telecomunicações e os transportes, exatamente, letra B. Então esses são os dois agentes facilitadores das trocas do comércio e serviços pelo mundo. Por que telecomunicações e transporte? Porque
A internet, a rádio, a TV, as redes sociais, o sistema bancário, tudo isso promove a venda e também o crédito e as transferências, né, de capital entre os lugares, as vendas. E o transporte faz com que as mercadorias cheguem até as pessoas. Então, tendo telecomunicações e tendo transporte, são esses dois agentes que facilitam as transações financeiras e o fluxo de mercadoria pelo globo. Telecomunicações e transporte. As outras não tem nada a ver, C, turismo e lazer, e D, indústria e construção civil. Então a resposta certa mesmo é a letra B, as telecomunicações e os transportes. 4. Segundo o texto, quais os dois fatores que mais, não é... Teve fatores que também contribuíram para o crescimento do fluxo de pessoas utilizando o transporte aéreo. Só que aqui ele está perguntando quais foram os que mais contribuíram para o crescimento do fluxo de pessoas utilizando o transporte aéreo nos últimos tempos. Letra A, a segurança e o conforto dos passageiros. De fato, a segurança melhorou nos aviões, mas ainda ocorrem acidentes, infelizmente. E o conforto também melhorou, só que não, vocês viram lá no texto que não são essas condições que realmente mais contribuíram para que as pessoas procurassem o transporte aéreo. B, o aumento, o bom atendimento e o menor tempo de viagem. De fato, diminuiu o tempo de viagem, né, das viagens. O atendimento talvez nem tanto, porque a gente vê muita gente reclamando do serviço de atendimento das empresas aéreas. Não tem como ser a letra B. Letra C, a desorganização e corrupção das empresas aéreas. Pessoal, se de fato fosse isso, ninguém andaria de avião. Por quê? Porque como é que você vai procurar um serviço desorganizado em que as empresas são corruptas? Não passa nenhuma credibilidade. Então as pessoas não procurariam a transporte aéreo. Então a resposta certa mesmo é a letra D, aumento do tamanho dos aviões e barateamento dos custos de viagem. Então o que atraiu mais as pessoas a passarem a utilizar mais o transporte aéreo? Por que ele se popularizou? Por que cada vez mais pessoas com menor poder aquisitivo passaram a andar de avião? Porque os aviões aumentaram de tamanho, passaram a carregar mais pessoas, e também porque houve uma redução do preço das passagens, tornando acessível esse transporte às pessoas que antes não tinham condição de viajar. Então, por isso é a letra D, né, que foram esses dois fatores que mais contribuíram para o crescimento do fluxo de pessoas utilizando o transporte aéreo, que foi o aumento do tamanho dos aviões e o barateamento dos custos de viagem. Letra D. A quinta é para vocês completarem. Marque a alternativa que apresenta todas as palavras que completam corretamente o parágrafo abaixo. Então, tem uma alternativa aí que ela completa corretamente esses tracinhos aí, esses espaços. Então, não está difícil. Vocês viram lá no texto que é o seguinte: a indústria cultural, por meio da propaganda, estimula o desejo de consumo. Os chamados artigos da moda e troca constante dos produtos que rapidamente se tornam obsoletos. Ou seja, propaganda ela incentiva as pessoas a consumirem cada vez mais produtos e serviços. E esses produtos eles são cada vez mais frágeis, eles são cada vez mais feitos para que a gente compre e daqui a pouco já não preste, que a gente seja obrigado a comprar outro. Isso chama-se obsoletos. Então esses produtos são obsoletos por quê? Porque eles são descartáveis. Você compra ele aqui e daqui a pouco ele não presta mais, você já tem que comprar outro. Por isso que eles são obsoletos. Então a sequência correta seria assim: a indústria cultural, por meio da propaganda, estimula o desejo de consumir os chamados produtos da moda e a troca constante dos produtos que rapidamente se tornam obsoletos. Então a resposta certa bem aqui da sequência vai ser a letra B, com as palavras propaganda, consumir e obsoletos, para a nossa quinta questão. Então vamos fechar aqui com a nossa sexta questão, que diz o seguinte: como é chamada a convivência entre povos com identidades culturais distintas, ou seja, diferentes, em um mesmo território, país, região e etc.,
sem que alguma delas predomine sobre as outras. Quando há uma convivência pacífica de pessoas com culturas distintas no mesmo país, no mesmo território, na mesma região, sem que um se considere superior ao outro, que elas se tratem de forma igual, ocorre o chamado multiculturalismo, pessoal, que é exatamente a nossa letra C. Transnacionais são as empresas multinacionais que têm sedes e fábricas distribuídas e filiais distribuídas por diversos países. São as transnacionais. Intolerância é quando as pessoas, um grupo de pessoas não se suportam, elas acabam tratando as outras mal. Isso é intolerância. E xenofobia é a aversão ou o tratamento ruim a pessoas estrangeiras em um país. Quando as pessoas estrangeiras são maltratadas, elas sofrem preconceito por ser estrangeira, elas sofrem a chamada xenofobia. Então a resposta certa da nossa cesta é exatamente a letra C, multiculturalismo. Então essas foram as nossas questões de geografia aqui para a parte 2 do bloco 10 de atividade de vocês. Neste próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre as questões de religião dessa parte 2, bloco 10. Até o vídeo de religião, pessoal. Tchau.